seguinte, galerinha. Hoje a gente vai falar sobre talvez o assunto do momento, né? Acabei de falar, para quem entrou agora, acabei de falar que algumas empresas que fabricam análogos de GLP-1, né? Para vocês terem uma ideia, elas inclusive precisam de sair de cálculos econômicos do seu país, porque distorce totalmente, enviesa totalmente, tamanho é a proporção econômica que isso atingiu. E eu acho que não é segredo para ninguém que tem muita gente que está fazendo uso indiscriminado, certo? Eu não sei se vocês chegaram a ter algum relato já de, enfim, quem já está formado, ou mesmo quem tem algum parente que esteja usando, etc. Mas eu tenho relatos de pessoas que simplesmente, ainda mais na época que tu não precisava da receita médica, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a necessidade de receita médica, ela é muito nova, tá? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, a proibição da venda sem receita tem no máximo 3 meses. No máximo 3 meses, certo? Então, né? A gente, para vocês terem uma ideia, a coisa tá de fato. Eu tenho, pessoal, eu tenho relatos de pacientes que simplesmente, tá? Simplesmente pegaram e saíram usando, tá? Pegaram e saíram usando, aí depois eles aparecem no consultório. Essa é clássica, tá? Essa é clássica. O pessoal vai lá, simplesmente sai usando o produto, né? E depois vai ver o que que vai dar. Então, teve um paciente meu, imagina, é, aqui entre nós, né, galera? Entre colegas e futuros colegas, tá? Então, pelo amor de Deus. Esposo de médica, tá? Esposo de médica. Que, cara, simplesmente, o cara saiu usando a dose máxima da semaglutida e olha só que curioso, né? Ele acabou tendo uma pancreatite, né? Sim, sim, Roberta, foi. Na verdade, não é controlado, tá? É sob prescrição, no caso, né? Ele, por exemplo, ele não se enquadra em tarja preta, tá? Ó, que nem a Kawane falou. Sim, já vi pessoas com 75 quilos ano. O que mais tem, tá? O que mais tem. A regulamentação foi apenas do Ozempic? Não, todos os análogos de GLP-1. Vamos falar disso, tá? A Roberta falou assim, galera. Conheço gente que usou, emagreceu e depois que parou, engordou mais. Essa também acontece com bastante frequência, tá? Essa também acontece com bastante frequência. A gente vai falar disso. Pontos básicos que a gente precisa discutir antes de entrar na aula em si, né? É que, de fato, tá? Hoje, o que que a gente tem da necessidade do uso? A gente tem importantes sociedades médicas que contribuem para o uso, né, para a gente entender melhor qual a necessidade do uso, né? E hoje a recomendação é um IMC acima de 30, né? Ou um IMC acima de 27, mas com alguma comorbidade associada, certo? Reforçando sempre. Quem é o responsável até na esfera jurídica, né, pessoal? Isso pode trazer um problema gigantesco para nutricionistas. O responsável pela prescrição é o profissional formado em medicina. Um clínico não pode prescrever? Pode, tá? Mas preferencialmente, óbvio, um endocrinologista, né? Um nutrólogo, certo? Mas o profissional formado em medicina é o profissional que pode prescrever esses análogos de GLP-1, enquanto que o nutricionista é o profissional que pode prescrever a dieta, né? E aí, por que eu resolvi fazer essa aula aqui para vocês? Isso vai resumir o motivo real de por que eu quis fazer essa aula aqui para vocês. Hoje, galera, se a gente pesquisar sobre análogos de GLP-1 e dietas no PubMed, pelo menos na última pesquisa que eu realizei fazem 2 dias, a gente tem um trabalho de grande calibre realizado. Um trabalho. Sabe o que é isso? O que eu quero dizer com isso? Hoje, a gente tem várias pessoas usando, né? Então, a gente tem várias pessoas usando os análogos de LP1, acho que isso não é segredo para ninguém, mas a gente não tem, até agora, uma orientação do que o nutricionista pode fazer.
Vocês acreditam nisso? A gente não tem, por exemplo, tá, mas e quantas calorias eu prescrevo? Quantos? Então, o que eu resolvi fazer aqui é trazer uma abordagem meio que vamos tentar chegar a um comum acordo, né, do que dá para fazer. Porque a gente não tem hoje uma recomendação, por exemplo, o profissional de medicina tem uma recomendação, a gente pode pegar a Sociedade Americana de Gastroenterologia, por exemplo, que traz boas recomendações de dose, de necessidade. Agora, eu não sei, pessoal, se um sujeito com sobrepeso, IMC de 28, mas tem hipertensão, eu não sei se eu posso oferecer 1.000 calorias de restrição, se eu posso oferecer 500, se eu devo oferecer 2.000, a gente não tem isso. Sabia? A gente não tem isso, tá? Então, hoje a gente vai tentar chegar pelo menos. Olha só que loucura! As 20 e poucas pessoas que estão aqui serão pioneiras nisso, junto comigo. Porque não tem hoje ninguém discutindo sobre isso. Por incrível que pareça. A gente tem um trabalho grande, como eu falei, só que trouxe esse. Né? Olha o que o Nilberto trouxe aqui. Peraí. Vi um estudo que informa sobre o percentual de 5 a 15% com o uso. Sim, porém com a interrupção, caso o paciente não se conscientize sobre a alimentação, o peso pode voltar ao inicial. A gente vai entender já por que isso, tá? Na verdade, a gente tem alguns, como por exemplo a retratutida, tá? Para vocês terem uma ideia, a retratutida é um trianálogo de GLP-1 que promete uma perda que pode chegar até 24%, tá? Então, imagina, isso aí é uma bariátrica, né? Então, o troço está evoluindo a passos largos. E, sinceramente, grandes críticas ao método? Não tem. Não tenho grandes críticas ao método, certo? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uso de análogos de GLP-1 e estratégias dietéticas. Para quem já me conhece mais pessoalmente, tem vários aí que me conhecem mais próximo, mas para quem está começando a me conhecer mais, meu nome é Fabrício de Grandes, sou nutricionista clínico, formado em nutrição aqui pela Universidade Federal de Pelotas e Educação Física também pela Universidade Federal de Pelotas. Sou especialista em algumas áreas, tenho mestrado, doutorado em nutrição também, sou docente universitário e, além disso, eu trabalho como nutricionista clínico há bastante tempo. Já atendi vários pacientes, principalmente aí pacientes que estão de fato focados na estratégia de emagrecimento. Convido todos que estão assistindo essa live para, já que vou até deixar essa imagem aqui, porque isso vai dar uma moral para vocês bem grande. Como eu falei, nós estamos sendo pioneiros aqui em discutir isso, tá? Ninguém está discutindo isso. Então, quem quer tirar um print, postar ali no Instagram, live sobre dieta e uso de GLP-1, posta, me marca, eu vou repostar ali no meu Instagram e eu faço questão que vocês façam isso porque realmente é uma coisa que vai, enfim, aumentar a minha e a autoridade de vocês no assunto, porque as pessoas precisam saber que nutricionistas estão se preocupando com isso. A gente está se preocupando com isso. Então, hoje, enquanto a gente tem nutricionistas que simplesmente estão falando assim, eu sou contra, eu sou a favor. Cara, a gente está assim, vamos ver. Depende. Nesse caso aqui, não. Eu acho que não faz sentido tu usar. Eu acho que tu tem que falar com o teu médico e ver outra possibilidade. Agora, em outros casos, e não, eu sou contra, eu sou a favor, sem fazer uma análise científica, sem fazer uma análise prática da coisa. Então eu convido vocês a tirarem um print aí dessa capa que tá tão bonita, me marquem ali, a gente vai compartilhar, vai dar início aí a essa grande discussão, além de várias outras, já falo para vocês, quem tá no grupo ali de estudos, não sai do grupo, vocês já viram, toda hora tem aula nova, toda hora tem aula gratuita nova, né? Além disso, a gente está com a proposta da The Grandes School, hoje eu vou mostrar para vocês também, né? Mas depois, tá? Como está funcionando a The Grandes School, já tem aula, inclusive, sobre. Tem aula de tudo lá, tem dezenas de aulas, mas já tem aula de medicações, de exame, de suplemento, de análise de exames, requisição de exames, de hipertrofia, obesidade, emagrecimento, tudo que vocês podem imaginar tem lá dentro, tá? Porque, né, quem conhece meu estilo, um cara ansioso acaba produzindo demais, consequentemente quem ganha são vocês. E hoje depois, tá? Eu vou mostrar para vocês só para quem tá na live. Aí eu peço que por enquanto não repassem o link nem para colegas nem nada, o plano anual da The Grandes School, certo? Vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte, como é que funciona? Como é que funciona? Hoje a gente tem a seguinte situação, né? Obesidade.
Obesidade, eu acho que não é segredo para ninguém, que é uma doença, sim, é uma doença, com uma característica de extrema multicomplexidade e multifatorialidade, envolvendo genética, ambiente, comportamento e tudo que vocês podem imaginar, onde, de fato, grande grande parte é atribuída a questões epigenéticas, ou seja, existe o fator genético por trás que quando ele se conecta com o ambiente, o que seria ambiente? O cara que não está se dedicando a exercícios, o cara que não consegue controlar o apetite. Tô dizendo que é fácil controlar o apetite? Não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo que é uma conexão entre ambiente, entre genética, comportamento humano, que chega nessa doença de extrema complexidade, que é um campo que nós aqui, essas 20 e poucas pessoas, precisam ter uma dominância gigante, porque hoje 7 a cada 10 pessoas no Brasil têm excesso de peso. Tá bom para vocês? Tá bom para vocês? Então, né? 7 a cada 10 pessoas têm excesso de peso, ou seja, no mínimo 7 a cada 10 pessoas precisa de nós. Então, dominar essa área é, é uma obrigação nossa. Sinceramente, quem vai trabalhar com nutrição clínica, a gente pode até dizer que a gente, olha, tá aprendendo e tal, mas que a gente não tá focado em estudar o assunto, meu amigo, aí a gente tá perdendo tempo, certo? A gente tem que se tornar autoridade quando o assunto é algo que hoje é um problema econômico, é um problema de finanças, né? Porque uma sociedade com mais sobrepeso e obesidade é uma sociedade que precisa mais investimento em tratamentos medicamentosos, né? Então, até na questão econômica, a gente é importante. Além disso, né, pessoal, a gente tem um mecanismo de entendimento clássico da promoção da obesidade. Esse mecanismo de entendimento, ele parte do princípio, de balanço energético, certo? Aí é que tá o pulo do gato, que é o seguinte: quando eu falo de balanço energético, aí a galera que sonha em ser nutricionista, sabe? Aqueles profissionais que o sonho é ser nutricionista, mas querem derrubar os nutricionistas. Eles começam. É porque nutricionista só fala de caloria. Gente, calma, calma. Não é que nutricionista só fala de caloria. Porém, a obesidade, e isso está muito bem comprovado, certo? Em termos práticos e científicos, ela é advinda de uma questão de deficitária, né? No sentido de a balança ela tá pendendo mais para o consumo do que para o gasto. Tá entrando mais, muito mais do que tá saindo. Isso não quer dizer, galera, isso não quer dizer que só calorias importam. É óbvio. É óbvio que hormônios importam. É óbvio que comportamento importa. É óbvio que macronutrientes importam. É óbvio que suplementos importam. É óbvio que micronutrientes importam. O fato é, todo o complexo da obesidade ele tem uma base na pirâmide muito bem estabelecida que parte de excesso calórico. Agora, vocês podem estar se perguntando assim, tá, beleza, tem um lado que gasta, o lado que consome, né? O lado que gasta vai estar envolvido com a famosa taxa metabólica, né? Que é aquele nosso gasto que a gente tem para circulação, para frequência cardíaca, né? O lado que a gente. Desculpa, o gasto com atividade física e exercício físico, até o gasto para metabolizar nutrientes, né? Metabolizar carboidratos, proteínas, lipídios, certo? Tudo isso envolve o gasto. Do outro lado, o consumo está envolvido com o quanto a gente ingere, tanto em termos de ingestão líquida, quanto ingestão sólida. Em termos gerais, calorias. Agora, qual é o pulo do gato? Qual é o pulo do gato? É que, de um lado, a gente tem mais de 40 fatores que vão influenciar. Então, por exemplo, o quanto tu vai consumir de energia, e vocês já vão entender porque que eu estou fazendo essa abordagem inicial, tem a ver com os análogos de GLP-1, certo? O quanto que tu vai absorver de energia é proveniente, galera, é proveniente de, por exemplo, ambiente que tu vive, genética. O que é GLP-1? Vocês já vão entender. É um hormônio relacionado com a saciedade. Então, expressão de GLP-1, de GIP, de neuropeptídeo Y, de grelina, de leptina, tudo isso. Então, são dezenas de fatores que vão estar envolvidos com isso. Ao outro lado,
o que tu gasta, a gente vai ter hormônios da tireoide, a gente vai ter testosterona, a gente vai ter tipo, intensidade, volume de exercício físico que esse sujeito faz, a gente vai ter genético influenciando, a gente vai ter metabolismo influenciando. Então, por mais que a obesidade se resuma a um descontrole do excesso, um excedente energético que está sobrepondo o gasto, isso é influenciado por, eu poderia dizer, centenas de fatores, gente. É isso que o nutricionista quer falar. A base da pirâmide é fato, ela parte do consumo e do gasto. Só que tudo importa. Tudo importa. E, pessoal, quando o nutricionista entende isso aqui, ele entende isso aqui, certo? Ele entende isso aqui, aí é que a gente pode começar a falar de fato de um profissional de excelência, certo? Que é aquele profissional que vai conseguir sair do escopo só prático e entrar no escopo científico, no escopo teórico e juntar os dois. Hoje, qual é a grande crítica? Ah, o cara é muito prático, só prático. Ah, o cara é muito teórico, só teórico. Quem é o profissional de excelência? É o cara que une as duas coisas. É o cara que tem um entendimento fisiológico, é o cara que tem um entendimento de comportamento, que somos nós aqui que estamos dedicados. Olha só, são 7:30 da noite, vocês poderiam estar curtindo com a família, podiam estar comendo alguma coisa, quintou já, alguns poderiam estar até tomando uma cervejinha. Não, vocês estão aqui tentando estudar comigo, certo? Então, essa é a pessoa que se destaca. Essa é a pessoa que se destaca. E mais do que isso, essa vai ser a pessoa que vai mostrar e que vai entender por que que apesar de partir de um pressuposto fisiológico muito ciências exatas, muito matemático, por que que... Então, se é tão fácil, Nutri, daqui a pouco algum paciente de vocês pergunta isso para vocês, então por que que ninguém está conseguindo? Se é tão fácil, por que que ninguém está conseguindo? Porque justamente a gente tem hoje estimativas, galera, de que em média, as pessoas com obesidade que iniciam o processo de emagrecimento irão recuperar, no mínimo, 80% do peso perdido em cerca de 2 anos. Ou seja, a gente até vê as pessoas emagrecendo. A gente vê, é o clássico, que as nutricionistas lá de 1980 falavam. Ah, emagrecer é fácil, quero ver manter. Pô, isso parece meio banal, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Hoje, a grande dificuldade das pessoas ainda é manter. Agora vamos sair da teoria, vamos para a prática de novo. Por isso que, por exemplo, a gente vê vários resultados no Instagram. Mas como é que tem tanto resultado e as pessoas seguem, e como é que segue aumentando a prevalência de obesidade? Como é que vocês me explicam que uma epidemia que surgiu lá em 2002 foi a única... A gente já teve peste negra, a gente teve Covid, a gente teve varíola, todas essas em algum momento foram para o pico, em algum momento diminuíram. Como que a gente tem uma epidemia que só aumentou desde que ela surgiu? Certo? Então, com isso eu digo para vocês, eu falar que a obesidade é só comer menos e gastar mais para emagrecer, em tese é fácil? Não. É uma coisa extremamente complexa. Extremamente complexa. Certo? E por que que eu trouxe essa abordagem inicial? Vocês precisam entender uma coisa, galera. Vocês precisam entender uma coisa. Hoje, tá? Hoje, a gente tem várias formas de entendimento de como é a nossa sinalização em termos de comer. Sabe aquela coisa que às vezes a gente atende um paciente com obesidade e ele fala o seguinte: cara, eu, eu vou te contar a verdade, Nutri. O troço tá mais forte do que eu. Eu tenho pacientes com obesidade que falam isso, tá? Eles falam, e eu entendo eles. Gente, eu tenho pacientes com obesidade, pessoal, que eles falam, sabe o que para mim? Ah, meu sonho era não ter que comprar duas poltronas de avião. Eu tenho, gente, eu tenho paciente. Dá vontade de chorar quando eu falo, mas é verdade, entende? Então, hoje, eu digo para vocês, certo? Os mecanismos, os mecanismos que envolvem a ideia de comer muito, eles são extremamente complexos. E muitas vezes, sim, eles são mais fortes do que o próprio sujeito.
A gente tem aqui, então, a ideia, né, do famoso eixo intestino-cérebro, um sistema integrado de comunicação. Isso não é falácia, não é extrapolação. De fato, ele conecta o trato gastrointestinal com o sistema nervoso central. Então, a gente tem essa comunicação tanto por vias neurais, vias hormonais, e aí agora já estamos começando a falar dos famosos análogos de GLP-1, certo? E vias até imunometabólicas. Durante e depois que a gente come algo, o nosso intestino vai liberar uma série de sinais ali, que vão ser sinais periféricos, que a gente chama, que basicamente eles vão dizer para o cérebro: olha, eu estou nutrido, eu não estou, né? A composição da refeição foi tal. E aí, esses sinais eles vão atuar por uma série de fatores. Os mais conhecidos é a sinalização vagal, que a gente vai estar falando, de fato, de terminações sensoriais que estão lá na parede intestinal. E o principal que a gente vai discutir hoje, que é a sinalização hormonal. Então a gente tem, galera, por exemplo, famosos peptídeos intestinais, como glucagon-like peptide 1. Ah, o que é isso, professor? Famoso GLP-1. O neuropeptídeo Y, famoso PYY. A glucose dependente sulinotropic peptide, que é o GIP. E o CCK também é a colecistoquinina, não coloquei ali, né? Mas também a grelina, certo? E todos esses sinalizadores periféricos, né? Esses hormônios, eles vão modular de diferentes formas saciedade, esvaziamento gástrico, controle glicêmico. Então, eles vão regular muito, muito. Eles são muito importantes no controle da ingesta do paciente, certo? No controle da ingesta do paciente. Então, dessa forma, pessoal, se a gente for pensar no GLP-1, certo? O que ele é? O que é o nosso. O que quer dizer o GLP-1 endógeno, né? Ou seja, o que a gente produz? Ele basicamente é um peptídeo, um hormônio, certo? Que ele é secretado por células que estão lá no nosso intestino, mais especificamente no cólon e no ilho, certo? Em resposta a alguns nutrientes, especialmente carboidratos e lipídios. Aí como é que ele vai, o que ele vai fazer? Esse hormônio, ele vai atuar lá num centro de controle nosso da fome, que é o famoso hipotálamo. Se eu estiver falando muito termo científico, vocês me cortem, porque a ideia é ser bem prático aqui, né? Promovendo o quê? Ô, GLP-1 tá aumentando, hein? Ô, Fabrício, para que tu tá saciado. Reduz a ingestão. Reduz a ingestão que tu tá saciado, certo? E, adicionalmente, né? Adicionalmente, ele estimula a secreção de insulina, certo? E também inibe um pouco o glucagon. Ou seja, ele é muito importante no controle glicêmico. Muito importante no controle glicêmico. Então, quando a gente tem, né, os análogos de GLP-1, o que é um análogo? O que é um análogo de GLP-1? Então, basicamente, ele vai estar sinalizando: olha, cara, a gente está produzindo bastante GLP-1, certo? Então, cara, quem sabe tu para de comer um pouco. Quem sabe tu para de chegar em casa e fazer aquela coisa de ficar beliscando, de ter aquela impulsividade, sabe, de sair comendo tudo. Quem sabe a gente dá uma acalmada. Então vamos lá. Essa é a proposta da farmacologia do GLP-1. Certo? Essa é a proposta do Egov, essa é a proposta do Zempic, essa é a proposta, vamos para os nomes farmacológicos, da liraglutida, da semaglutida, da dulaglutida, da tirzepatida, que é o Monjaro, certo? O Monjaro é um pouquinho diferente ainda, já vou explicar para vocês. Só que, o que acontece, gente? Agora eu vou trazer uma novidade para vocês que talvez alguns não soubessem. O GLP-1 que a gente produz, o nível dele cai muito rápido. Ele é muito degradado. Inclusive, a meia-vida do GLP-1, certo? A gente estima que fica em torno de 1 a 2 minutos. Então, ele é muito degradado muito rápido. Por isso que se pensou, por isso que se pensou em algo sintético. Peraí, será que a gente não consegue manter esse GLP-1 alto por mais tempo? E aí, o que a gente tem de relatos da galera? Né? Nutri, cara, eu fico o dia inteiro aqui, ó. Cadê minha imagem? Fico o dia inteiro saciado. Claro, cara. Tu tá com um produto que eles desenvolveram
onde alguns, inclusive, a meia-vida se estima que chega a 120 horas. Então, de 120 horas para 1 a 2 minutos, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Essa é a grande proposta. E agora a gente já vai entrar na parte prática disso. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais teórico a coisa, tá? Quando a gente tem os principais ali, vamos pegar a liraglutida, né, que é um análogo do GLP-1 e tem basicamente uma semelhança de 97% com o nosso. A gente vai ter no Saxenda, no Victoza, né, com administração subcutânea. A gente tem a semaglutida, que aí eles fazem uma modificação, a gente vai encontrar ali no Ozempic, e também tem um que a gente consome oral de maneira diária, que não é muito comum, né? Mas é mais o Ozempic, que daí tu faz a injeção uma vez por semana, né? Ele tem uma meia-vida mais longa, né? Mas a gente tem também o Ribelsus, né? Que é oral. Tem gente que não sabe disso, mas o Ribelsus é uma semaglutida oral. O mesmo que a gente tem no Ozempic, a gente tem, só que de maneira oral, no Ribelsus. Hoje, a semaglutida atualmente, tá? Apesar da gente ter outras propostas, ele é o que tem a maior resposta clínica atualmente, tá? Mas a gente tem ainda, né, a dulaglutida, muito, aí não é tão famoso assim, mas a gente tem, que é o Trulicit, que é o nome da dulaglutida, que daí é uma molécula de GLP-1, mas ela é ligada a uma imunoglobulina, daí tem uma ação mais prolongada, tá? E a famosa tirzepatida, só que a tirzepatida, que é o famoso Monjaro, tem uma característica um pouco diferente, tá? Porque ele é um duplo agonista. Por quê? Ela não é só atuante no GLP-1, mas ela também é atuante no GIP. Lembram que eu falei para vocês do GIP? Então, ela também potencializa o efeito anorexígeno de inibição do apetite. Além disso, ela potencializa a ação da insulina. É muito utilizado, inclusive, com aquele paciente com obesidade que, somado a isso ainda é diabético, certo? Ainda é diabético. Então, de destaque, eu trago para vocês o seguinte: a gente tem efeito pancreático desses medicamentos, eles aumentam a secreção de insulina, eles inibem a secreção de glucagon. O que é o glucagon? Um hormônio que vai induzir a produção hepática de glicose, né? Então, dessa forma, a gente tem um controle glicêmico muito importante. A gente tem um efeito gástrico muito importante, que é através retardando o esvaziamento gástrico, né? Porque esses medicamentos também eles fazem o seguinte: reduzem a motilidade intestinal. Então, qual é um outro colateral que a gente vê muito nesses medicamentos, galera? Falem aqui para mim no chat para ver se faz sentido o que eu tô falando. Qual é? Ó, pensando que eles reduzem muito a motilidade intestinal. Qual é o outro colateral clássico que a gente vê nesses medicamentos? Falem aqui no chat, por favor. Aê, Nilberto. Isso aí, Carol. Isso aí. Isso aí. É, é. E vocês vão ver muito paciente reclamando disso. Vocês vão ver muito paciente reclamando disso. Esse é um contato que a gente tem que ter com o médico do paciente. Bom, isso é imprescindível, né? Contato médico-nutricionista, para que se ache uma solução. Né? Ó, olha só, o fulano tá com um nível de constipação muito alto. A gente precisa chegar numa solução aqui junto, certo? Além disso, a gente vai ter um efeito em nível do sistema nervoso central, né? Que é essa regulação ali de efeitos anorexígenos dentro do hipotálamo, certo? Então, basicamente, essa é a grande função dos análogos de GLP-1. Dito isso, a gente tem diferentes ensaios clínicos que foram realizados com esses medicamentos. Cito aqui os Surpesos, tem o Líder e o STEP, certo? Todos esses, tá? Todos esses tiveram excelentes averiguações com relação ao uso dos análogos. O Surpass, né? Ele com o Monjaro, a tirzepatida, tá? Então, eu vou falar do nome farmacológico, mas eu vou trazer para o comercial para a gente não se perder. Com o Monjaro, a gente observou perdas de peso média superior no Surpass de 20%. Ou seja, nós estamos falando de um cara de 100 quilos, perder só atribuído à medicação
20 quilos. Só atribuído à medicação. A gente está falando do líder, né? O líder trial, porque líder, tá, galera? É liraglutide effect and action of diabetes evolution. Ah, aí eu esqueci o resto, mas era cardiovascular, alguma coisa. Enfim, por que cardiovascular, né? Porque ele mostrou que, além de redução de peso, se teve uma redução de mortalidade cardiovascular em mais de 20% com a liraglutida. O SUSTAIN, né, ele avaliou a semaglutida e viu também redução de eventos cardiovasculares. O STEP viu a semaglutida também, se eu não me engano, tá? E foi uma perda média de 15% atribuído ao medicamento. O Monjaro até apresentou uma perda média maior, mas a semaglutida tem mais trabalhos bem realizados, digamos assim. Então, em média, tá? Em média, a gente vai apontar atribuído à medicação para a semaglutida, alguns casos que vão passar de uma perda média que vai a 17, 18%. Monjaro, protocolos de altas doses que vão até 20, 21, 22% de perda. E no caso da liraglutida, né, que a gente vai ver no Victoza, no Saxenda, que não se usa mais tanto hoje, as opções claras, clássicas ali é Monjaro e Ozempic, ou Egov, ou enfim, né, de mais de 20, desculpa, né, no caso da liraglutida, uma perda bem menor ali, que vai de 5 a 8%, né? Gente, por que que isso chamou tanto atenção? Por que que chamou tanto atenção? Falem aqui no chat, falem aqui no chat um medicamento que vocês se lembram assim. Fora esses, tá? Então falem um medicamento que tinha antes desse. Falem qualquer um aí. Que tinha antes desse. Pode falar qualquer um sem medo de errar. Que não seja análogo de GLP-1. Pensem aí comigo. Falem aí no chat, não tenho vergonha, hein? Sibutramina. Carol falou sibutramina. Bom, a sibutramina, tá? Efeitos colaterais que podiam ir até alucinações, tá? Promovendo uma perda média que não chegava a 10%, tá? Agora, a gente tem uma medicação que o máximo que ela vai causar em doses preconizadas é hipoglicemia de rebote, né? Um pouco de desconforto. O Orlistat é um exemplo até melhor, porque o Orlistat, Roberta, ainda dá. Tô assim, vou falar baixo aqui. Caganeira, né? A galera ficava muito mal, então tu imagina, né? Agora, se tu pegar um medicamento que te oferece ali, se a gente pegar o Monjaro, ficar entre Monjaro, ficar entre Ozempic, ficar entre o Egov, nós estamos falando de cerca de 20% atribuído ao medicamento, com o quê? O sujeito constipado? Eu acho que é, assim, um medicamento que chama muito mais atenção. Claro que a gente tem relatos, por exemplo, de pancreatite, como eu citei, certo? Agora, grande parte das pessoas costumam apresentar uma tolerabilidade boa, apresentando normalmente sintomas como o próprio GLP-1 vai causar isso, né? Que é estufamento, né? Um pouco de náusea. Isso aí é um sintoma clássico. E cada um desses medicamentos vai ter uma indicação mais formal, onde normalmente a semadula e a tirzepatida vão atuar numa meia-vida. O que seria meia-vida? É o tempo que esse medicamento leva para ficar metade da circulação dele, ou seja, eles demoram muito mais a sair da corrente do que o próprio GLP-1 endógeno, né? Que, como eu falei para vocês, 1 a 2 minutos. Por isso que, no caso da oral, é diária, né? É que eu citei para vocês, mas normalmente as doses aqui, ó, semaglutida, dulaglutida e tirzepatida, nas suas versões do Ozempic, do Egov, do Monjaro, eles têm a aplicação semanal, certo? Essa é a ideia deles. Ok, então vamos lá. O que essas medicações fazem? Galera, o que essas medicações fazem, pessoal? Essas medicações,
elas nada mais são. Isso vai assustar algumas pessoas, tá? Elas não têm nenhuma mágica. Elas não têm nenhuma mágica. Elas não pegam o teu metabolismo e simplesmente num dia tu gastava 2.000 calorias e no outro tu gasta 4. Não é isso que elas fazem, galera. Não é isso. O que elas fazem? Pensem aqui comigo um raciocínio muito simples. Se eu tenho um hormônio, que esse hormônio é responsável por me deixar saciado, certo? Quando eu uso ele de maneira endógena, numa alta dose, e ele fica circulante por mais tempo, o que acontece? O que vai acontecer? Eu vou ficar saciado. Se eu fico saciado mais tempo, o que vai acontecer? Um sujeito, por exemplo, que consumia é, 5. Não é anormal de acontecer. Então, o que vai acontecer com um paciente que consumia 5.000 calorias, por exemplo, por dia? Cara, ele não vai conseguir consumir as 5.000. E é aí que está a solução e o grande problema. Aí que está a solução e o grande problema. Se vocês me perguntarem hoje, tem paciente teu Nutri que usa Monjaros? Sim, vários. Vários. E vários mantendo peso, gente. Vários. Por quê? Por quê? Qual é a minha condição? Beleza, vai usar, que tu é médico, mas se não tiver mudança de comportamento efetiva, não vai dar certo. Se não, acompanhem o que eu vou falar aqui para vocês. Se não tiver uma mudança de comportamento excessiva, o uso da medicação não vai dar certo. O que é dar certo? O que é dar certo? O que é uma obesidade controlada? É tu perder no mínimo 10%, no mínimo 10% do teu peso corporal e manter isso por no mínimo um ano. Sabe quantas pessoas conseguem fazer isso? Uma a cada 10. Quase ninguém consegue fazer isso. Aí que tá o lance. Por quê? O que acontece? A pessoa vai pegar e tinha assim, ó, isso aí eu discuto com, vou até falar baixo que eu brigo com a minha família direto por causa disso. Então imagine assim, tu comia 3 pizzas num dia e tu tá com obesidade. Tu usa um medicamento que simplesmente tu não é, tu não quer, não é tu não consegue. Tu não consegue, porque o teu sistema nervoso central, ele tá decidido a te enviar essa mensagem de que, cara, não, tu tá saciado. De fato, tu tá saciado. Isso é estar saciado. Tu não vai comer mais do que isso. Ou seja, eu vou lá e em vez de comer 3 pizzas, eu como uma. Vai contribuir? Depende para quê. Tu vai emagrecer? Vai emagrecer. Mas, em algum momento, tu vai largar essa bengala. Vamos lá, não teve mudança efetiva de comportamento. A pessoa que comia 3 pizzas, do nada, ela passa a comer uma. O que acontece depois que ela para de tomar medicação? O que vocês acham? O que acontece depois que ela para de tomar medicação? Ela volta a comer igual ela comia antes, gente. Porque, naturalmente, o apetite vai voltar ao normal. O apetite naturalmente vai voltar ao normal. Certo? Então, por que a gente tá vendo tanta gente acontecendo isso aqui, ó? Por que a gente tá vendo tanta gente acontecendo isso aqui? Por que vocês acham? Porque a pessoa vai lá, ela não entra em treinamento de força, ela não para de comer as coisas que ela gosta, que todo mundo gosta de comer, que são os hiperpalatáveis. Ah, mas peraí, então tu tá querendo dizer que vai ter que excluir tudo? Não, gente, pelo amor de Deus. Não é isso. Agora, uma pessoa que vem há 30, 20, 40, 50 anos cultivando hábitos, se ela não tiver mudança efetiva de comportamento, a bengala não vai servir para nada. Ela vai basicamente voltar a consumir o que ela consumia antes. Ponto, acabou. Esse é o grande lance. E muita gente quer discutir comigo, a galera às vezes, ai, não, porque dá rebote. Não, 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 não. Peraí. Vamos colocar os pingos nos is. Beleza, beleza. Hoje a gente vê várias pessoas tendo rebote depois de usar a medicação. Mas esse rebote é muito mais culpa do sujeito do que da medicação, pelo amor de Deus. Porque a gente não vai querer atribuir o fato de que a pessoa
não frequentou um psicólogo, não frequentou um nutricionista, não frequentou um profissional de educação física, simplesmente saiu fazendo o que ela queria lá, só que ela não comia nada. E aí a gente vai dizer que depois que ela parou, teve rebote porque foi culpa da medicação? Não. Não. Acompanhem comigo. Não. A grande responsabilidade, aí nesse caso, sim, eu vou atribuir 100% da responsabilidade de procurar profissionais ao paciente. O paciente nem sempre vai conseguir ter a maior disciplina do mundo, faz parte do jogo. Nem sempre ele vai ter perseverança para se manter no treinamento, para pagar as consultas, isso faz parte do jogo. Agora, ele tem a total responsabilidade de entender que a partir do momento que ele escolheu só usar o medicamento, certo? Sem ter uma mudança efetiva no seu comportamento, ter uma mudança efetiva no seu comportamento é responsabilidade dele, certo? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos discutir algo aqui muito sério. Deixa eu ver as perguntas de vocês. E por vezes nem consegue treinar direito, principalmente por não estar comendo de forma suficiente. Aí até perde peso, mas também perde muita massa muscular. Até que ponto vai ser benéfico? Assim, vamos discutir algumas coisas. Eu já vou falar sobre isso, tá? E se a pessoa decidir não parar? Em que sentido? Com a medicação? Com a medicação, no caso? Se ela decidir não parar com a medicação? Ou tipo, não. ah, Só responde aqui para mim para eu te dar uma resposta mais assertiva disso. Se for sobre a medicação, tá? E se a pessoa decidir não parar sobre a medicação, o colega perguntou, né? A gente não tem evidências de que pode ser pro resto da vida, não, tá, Carol? Não tem, tá? Não tem. A gente não tem evidências disso, tá? Mas, vamos lá. Se a pessoa, ela decidir não parar, o que vai acontecer? Ela vai perder peso de uma maneira totalmente desconcertante. Então vai ser aquela pessoa que ela tá comendo, beleza. É que nem eu falo para vocês. Ah, eu consigo emagrecer comendo 500 calorias de leite condensado por dia? Consegue? Consegue? Óbvio que sim. Com certeza tu consegue. Ah, é bom? Não. Não. É inteligente? Não. Então é aquela pessoa que não mudou o comportamento, ela vai ficar perdendo peso de qualquer jeito. Gente, qual é o benefício que ela vai ter disso? Perda de massa magra gigantesca, perda enfim, até no quesito hormonal, adaptações metabólicas que isso vai gerar. Então não faz sentido, certo? Não faz sentido. Alguns médicos eles falam, mas não tem nenhuma recomendação específica disso, tá? Não tem sociedade médica afirmando que é para usar para sempre. Não tem. Mas eu sei que tem profissionais que alegam isso, mas não tem, tá? Não tem. É uma indicação profissional. Agora, a obrigatoriedade disso não existe, tá? Normalmente, o objeto do uso vai ser o tempo de tratamento necessário para a pessoa atingir o peso. Por exemplo, tem vários pacientes meus que, no período de 6 meses, atingiram o peso proposto. Eu conversei com o endocrinologista, decidimos juntos que seria usado por mais 6 meses. Depois de um ano parou e nunca mais usou. Isso faz 1 ano, 2 anos, alguns que usaram daí na época da liraglutida 3 anos, e tudo bem, certo? Mas o lance é o seguinte. O que a gente tem que entender, galera? Estrutura dietética durante o uso de GLP-1. O que vai envolver? Primeiro e mais importante, não era para ter deixado na terceira linha, mas eu vou fazer um destaque com um laser. É isso aqui. Galera, isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? A gente tem na literatura estimativas de que quando o paciente tem obesidade, grau 1, grau 2, grau 3, ele pode vir a perder, de todo o peso perdido total, 25% pode ser proveniente de massa magra e isso não caracteriza um grande problema, certo? A gente tem isso. Agora,
Eu afirmo para vocês que pessoas com obesidade, elas são as pessoas com maior potencial, principalmente quem não treina. Pessoa com obesidade que não treina são as pessoas com maior potencial para ter aquilo que a gente chama de recomposição corporal. Ou seja, são pessoas muito propensas a perder gordura simultaneamente ganhando massa magra, mesmo que perca peso. Mesmo que perca peso. Potencialmente, pessoas com obesidade, principalmente sedentárias, todo mundo acha o contrário, é ou não é? A galera acha que atleta que tem. Não, gente, quanto mais treinado, mais difícil é ganhar músculo. E quanto menos treinado, o contrário é verdadeiro. Além disso, quanto mais obesidade, maior é a probabilidade de sustentar a perda de massa magra. Por quê? Quanto maior é o direcionamento das reservas provenientes de gordura, porque essa pessoa tem mais gordura, mais tu protege a quebra de aminoácidos. E aí a galera é tão burra nesse sentido que vai lá e faz umas dietas completamente descabida. Completamente descabida. Em vez de aproveitar a fase que o paciente está de mudança efetiva de comportamento. Aí o Humberto falou assim: será que o uso contínuo poderia prejudicar a função endógena do GLP-1 no GIP? Sim, definitivamente. Com certeza. Tudo que a gente, por feedback, tudo que a gente vai utilizar exógeno, em algum momento pode prejudicar a produção endógena, dependendo. Uma amiga tomou as famosas fórmulas que ajudavam a emagrecer com umas canetinhas. Tomou 3 vezes, mas não tinha mudado de comportamento físico, guardava tudo, fez bariátrica, até hoje sofre com as consequências. Exato, exato. É aquilo que a gente brinca, né? A cirurgia tem que ser aqui também. Né? Né, meu amigo? Às vezes é difícil isso. Então vamos lá. Primeiro ponto para preservar isso, galera. Primeiro ponto é: a gente tem duas situações. O déficit energético, ele pode ser alto. Ele pode e deve ser alto. Por duas situações. Duas situações. Não, três. Três. Aproveitar o uso da caneta. Ou seja, eu vou ter a possibilidade de oferecer um déficit energético mais alto, certo? Eu vou ter essa possibilidade. Aproveitar o uso da caneta. Além disso, essa pessoa, certo? Ela vai ter uma tendência a preservar, quanto mais obesa ela for, maior é a probabilidade de, mesmo com um déficit alto, ela preservar a massa magra dela. E três, quanto mais, por mais triste que eu tenha que falar isso para vocês, eu tenho que ser honesto em termos científicos com vocês. Sim, pessoal, a gente tem na literatura que quando uma pessoa tem um emagrecimento mais rápido inicialmente, ela tende a se manter mais na dieta. Isso eu sei que pode ser controverso ou o que vocês pensam, mas sim, gente, a pessoa que emagrece de uma maneira mais rápida, muitas vezes ela tende a... é uma regra geral? Não. Mas para pessoas com obesidade tende a ser de fato algo que contribui a ela confiar mais em nós, etc, etc, etc. Então vamos a alguns pontos mais objetivos e matemáticos aqui. Primeiro ponto, esse déficit pode ser alto. Quanto maior a obesidade, mais próximo de 1.500 calorias de restrição a gente pode oferecer. O que significa isso? É um sujeito que tem um gasto aproximado de 3.000 calorias, exemplo. A gente retirar 1.500 calorias e oferecer 1.500. Um exemplo, tá? E quanto mais obesidade tiver, maior pode ser o déficit, tá? Então, de fato, uma pessoa com obesidade grau 3, a gente pode tranquilamente oferecer para ela um déficit que vai a 1.500 calorias, certo? Porém, a gente tem aqui duas situações que vão focar nisso aqui. Opa, peraí. Aqui, ó. Duas situações. Pessoal, o negócio é o seguinte. Essa pessoa é obrigada, tá, a treinar força. Eu só atendo as pessoas que utilizam a partir do momento que ela me confirma que está... como assim? Musculação? Não, calma. Força pode ser feita no Pilates, pode ser feita em casa,
Pode ser feito num treinamento funcional, pode ser feito no CrossFit, no cross-training, na musculação, mas ela tem que treinar força. Se ela não treinar força, não vai dar certo. Porque ela tem que ter uma estratégia concreta para oferecer a ideia de recomposição. E muito, ou no mínimo, que não exista a perda de massa magra. A outra estratégia, a estratégia adicional, certo? É que, no mínimo, 30 a 40% da dieta dessa pessoa tem que ser proveniente de proteína. No mínimo, 30 a 40% da dieta desta pessoa tem que ser proveniente de proteína. Ainda sendo um pouco mais assertivo, tá, galera? Daí isso já é um pouco além. Normalmente, pacientes que têm datado a quantidade de massa magra deles, eu sugiro que a gente trabalhe com 3 gramas de proteína por quilo de massa magra, tá? Não por quilo de peso, mas 3 quilos de proteína, 3 gramas de proteína por quilo de massa magra por dia. Beleza? Além disso, além disso, essa proteína tem que ser bem distribuída. Eu preciso que esse paciente faça no mínimo 4 refeições diárias com um aporte proteico de no mínimo 40 gramas de proteína por refeição. Eu preciso disso. Então vocês vão ver os pacientes que eu atendo que estão usando as canetas. Claro, a proporção do déficit vai ser como eu falei. Às vezes tem um que tem 1,75 m, tem 100 quilos, tá? Tipo, é um MC que está entrando na obesidade ali. Então, beleza, a gente vai, né, trabalhar muito com um déficit um pouco menor, né? Cerca ali de 800, 900 calorias, 700 calorias, enfim. Mas a quantidade proteica devidamente estruturada, com no mínimo 4 refeições. O treino de força, esse déficit, quanto mais progressivo ele vai ser, mais próximo da obesidade tem que estar, certo? Então, por exemplo, 2 sujeitos, um com a mesma altura. Claro que eu não estou considerando só IMC, tá, galera? Mas só para a gente ter uma ideia. Um com 150 quilos, outro com 100, o déficit calórico do de 150 quilos tem que ser muito maior. Beleza? Esse é um ponto. Então, definimos isso. Vou até colocar no chat para a gente deixar muito bem definido. Primeiro ponto, déficits que podem chegar a 1.500 calorias. Segundo ponto, esse sujeito ele tem que trabalhar com 30 a 40% de proteína na dieta, fracionado em 4 refeições ao mês. Além disso, obrigatoriedade de treino de força. De novo, vou até abrir um parênteses. Cross, funcional, pilates, que seja um pilates para uma idosa, pode ser um treinamento de força, musculação, mas ele precisa ter isso, tá? Certo? E duas outras situações que a gente vai acompanhar desse paciente é que a proporção da perda, ela na primeira semana naturalmente vai ser muito mais alta, tá? Porque o paciente ele perde muita água, tá, galera? Então não se assustem se, sei lá, o paciente às vezes com obesidade mesmo pode perder 3, 4% do peso corporal dele numa semana. Isso não é muito bizarro de acontecer não, tá? Porque é um paciente com obesidade, vai acontecer. Agora, a ideia é limitar a perda a 1,5, 2% por semana. O que que isso representa? Exemplo: paciente com 100 quilos perdendo, meu Deus, exatamente, 5, 2 quilos por semana. É exatamente isso que eu tô falando. É exatamente isso que eu tô falando. Ah, meu Deus, quanto? Dá para buscar isso sim. Dá para buscar isso sim, eu tô afirmando para vocês. Certo? Ah, mas e se o meu paciente perdeu 800 gramas por semana? Tudo bem, tudo bem. Isso não é uma garantia de não qualidade, né? Ou de regressão. Não é isso, ele segue perdendo. Agora, ele tem que focar numa perda inicial mais abrupta.
Ele tem que fazer isso, galera. Porque a gente tá, claro, 100 quilos eu fui meio, poderia ter utilizado exemplos mais robustos, né? 130, 140, 150. Mas ele tem que focar numa perda mais agressiva inicialmente, tá, galera? Porque isso vai manter ele mais junto com vocês. Não é no sentido de ludibriar ele, é no sentido motivacional e disciplina. Aí a gente vai um pouquinho mais longe. Agora, qual é o quinto segredo? Densidade energética. Que muitos pacientes do Fabrício falam assim: cara, eu vou te confessar que eu não sei, eu simplesmente não tô com fome, mas parece que eu tô comendo mais do que antes. Sim, gente. O que é densidade calórica? Densidade calórica é, por exemplo, tu comparar 100 gramas de morango com 100 gramas de chocolate. 100 gramas de chocolate tem muito mais caloria que 100 gramas de morango. Deu, acabou. Isso é densidade calórica. Quanto menos densidade calórica a gente jogar com aquele paciente, melhor vai ser. Porque ele não vai sentir o impacto da fome. Ele não vai sentir o impacto da fome, certo? Então, esse é um ponto muito bem interessante da gente trabalhar, certo? Densidade calórica. E eu passo praticamente a ideia era dar uma aula, eu dei um curso aqui para vocês. E o sexto e último segredo, tá? Prometo que eu não vou me estender muito mais, tá? Eu sei que alguns até têm aula daqui a pouco. E o sexto e último segredo, certo? É periodizar. O que significa periodizar? O que significa periodizar é o seguinte. Por exemplo, esse paciente trabalhar com 2 meses em restrição, 1 mês em manutenção. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. 2 meses em restrição, em manutenção. 2 em restrição, em manutenção. Por que isso, Nutri? Por que isso? Porque isso vai fazer com que ele demore muito mais até chegar num estado que é um estado naturalmente que ele vai alcançar, que é o famoso platô. O famoso platô, steady state, é um estado que a gente estima que pacientes podem demorar de 6 a 8 meses até 3 anos para chegar. Quanto mais a gente conseguir adiar isso, melhor. Certo? Então, para a gente ir aos pouquinhos finalizando a aula e abrir para as dúvidas de vocês, tá? Vamos para 6 mandamentos principais. 6 mandamentos principais do que eu aglomerei na literatura para vocês. Déficits que podem chegar até 1.500 calorias. Então, por exemplo, um paciente que gasta 2.500 calorias, por exemplo, comer 1.000 calorias no dia. Tá? Claro, a gente não vai ter uma pessoa com obesidade que gaste isso, mas um exemplo. Trabalhar com 30 a 40% da dieta proveniente de proteína e fracionado ao mínimo 4 refeições. E, se possível, se tiver os dados de massa magra, 3 gramas de proteína por quilo de massa magra desse paciente. 3, obrigatoriedade de treino de força, certo? Cross, funcional, pilates, mas estimular a força. 4, limitar essa perda, 1,5 a 2% por semana, certo? Densidade energética, essa densidade tem que ser muito baixa. É oferecer, então, muita fruta para ele. É oferecer, então, para ele muito. Vamos lá. Deixa eu pensar. Lácteos de baixa quantidade de gordura. Iogurte, whey protein, frutas. Certo? O whey protein é um excelente aliado nesse sentido. E o sexto mandamento, periodizar, a fim de que se evite que esse paciente chegue muito rápido no platô. Uma das possibilidades é trabalhar com a periodização, essa que eu citei para vocês de 2 para 1. 2 meses trabalhando numa deficiência, 1 mês trabalhando na manutenção. 2 meses trabalhando numa deficiência, 1 mês trabalhando na manutenção. Beleza? Esses são os 6 mandamentos. Já me estendi muito aqui, tá, galera? E agora, eu adoro que vocês não saiam do grupo, né, galera? Que toda hora fica tendo aula gratuita, enfim. Mas eu ofereci para os 21 gladiadores que estão aqui comigo. A The Grand School vai passar por uma reformulação. Na verdade, todo mundo vai se beneficiar, porque agora eu contratei uma equipe bem grande para coisa. Então, todos os valores da The Grand School vão subir, assim, exponencialmente, tá? Então, o privilégio será para os 21 gladiadores que estão aqui, certo? Hoje, a The Grand School, vocês vão assumir o pacote anual. Todo mundo faceiro, tá? Tem gente aqui que já até tá? O pacote anual dela, tá?
que eu vou dar essa possibilidade de vocês assumirem esse pacote anual. Assim, ai, professor, e aí, depois que passar pelas reformulações, o que que vai acontecer, né? Tu vai cobrar mais da gente? Não. Não, eu não vou. Essa é uma promessa, eu não vou cobrar mais. Vai manter essa ideia, tá? Vai manter esse valor que tá dado, tá? Inclusive, o pessoal da equipe me puxou a orelha por causa disso, tá? Eles falaram que tá dado isso, não tem como eu ganhar. É que a ideia nunca foi muito ganhar dinheiro, mas tá, a gente quer também, né? Temos que, como é que é? Tem que pagar as contas, né, galera? Eu tô brincando, né? Então, hoje, a proposta da The Grandes School é manter esse valor para vocês, tá? Então, obviamente, limitando, né, a quem tá aqui, tá? Eu vou manter esse valor para vocês, tá? Esse valor, ele vai ir até amanhã às 19 horas, certo? E é um valor referente ao ano inteiro da The Grandes School. Eu vou já copiar aqui no, eu nem fiz site, porque vou copiar o link de pagamento aqui já no chat. Coloquei ali no chat, tá, galera? Coloquei ali no chat. Eu sei que tem gente que já tá e tá gostando, né? A Carmen, eu sei que tá vendo as aulas, tá? Eu sei que tá vendo as aulas ali, tá bem, tá curtindo bastante a The Grandes School, né? Galera, hoje, tá? Mesmo, mesmo não, ela vai passar pelas reformulações, tá? Entrando essa equipe. E a equipe já avisou que, cara, do preço que eu tô colocando aqui, esse preço, pelo que eu entendi, eles vão quadruplicar o preço, tá? Então, eu falei com eles e a gente, ó, posso manter uma ideia pra galera que eu vou dar uma aula hoje, que eu sempre dou aula gratuita, semanal, e aí não reclamaram de nada, então a gente vai manter, tá? Porém, esse valor ele vai se manter amanhã até às 19 horas. Amanhã a gente vai ter a reunião. Não é com vocês, né? A reunião com a equipe, a gente vai ver o que vai fazer depois daqui. Quem assumir a The Grandes School agora, tá? Quem assumir agora, vai ter o benefício de assumir um ano inteiro, sem reajuste, não se preocupem, tá? Mas tu pode, Yasmin, tu pode cancelar a qualquer momento, tá? É recorrente, mas tu pode. E inclusive é muito fácil, tá? Qualquer coisa tu pode me chamar, tá? E ó, professor, não, eu não vou reassinar, tá? Tu cancela ali pra mim? Isso. Só me chama ali e a gente cancela. Não tem problema nenhum, tá? Sabe, comigo não tem essa burocracia. Só que é normal, tá? Todas essas plataformas são, vocês sabem disso, né? Todas são cobrança recorrente, tá? Ah, não, no caso, desculpa. Não, no caso de vocês não, né? Ratei. Não, esse valor é o único pro ano inteiro, não é? Não, desculpa, dei toda a explicação. Não, gente, esse valor especial pra galera que tá aqui, ele é pro ano inteiro, não é recorrente, tá? São 12 meses de acesso que vocês vão ter a The Grande School, tá? Independente da reformulação, independente de qualquer coisa, tá? Então, hoje, essa é a proposta que eu tenho para vocês. Independente, eu, sinceramente, se eu fosse estudante, é que eu suspeito para falar porque eu comprava tudo que aparecia na minha frente, eu era bem louco, tá? Então eu sou meio suspeito. Mas hoje, se eu fosse estudante, é algo que definitivamente deveria ter na minha rotina, é ter uma plataforma de aulas de um professor que eu confie, tá? Então isso é extremamente importante. Carmen, pode me chamar no WhatsApp mesmo. Não, tu pode parcelar, Carol, pode parcelar, se eu não me engano, em até 18 vezes esse valor, tá? Pode parcelar em até 18 vezes. Vou te deixar o meu WhatsApp aqui. Quem tá na The Grand School tem essa vantagem também. Pode me chamar diretamente no WhatsApp, tá? A única coisa que eu peço é um prazo de resposta de até 12 horas. Mas pode me chamar diretamente. Tá? Tá aqui, ó. Te dei meu WhatsApp ali. Tá? Quem tá na The Grand School tem essa vantagem também. Então, hoje, essa é a proposta que eu tenho para vocês. Eu não quero que vocês percam isso. Eu, como estudante, seria a primeira coisa que eu faria, definitivamente. Agora, vamos lá. Eu vou pegando uma aguinha, vou deixar aqui o link de novo. Vocês vão se matriculando na The Grandes School, certo? Tem gente que já se matriculou, já vi aqui, apareceu para mim. Legal, obrigado pela confiança. Vocês vão se matriculando na The Grandes School. Enquanto isso, abram o chat e me deixem as dúvidas de vocês, que eu vou ali pegar uma aguinha para mim.
Lá, duvidinhas. Já tá ali no link ali. Deixa eu ver se tá certo. Nananana. Certinho, tá certo. Dúvidas, galera. Pode ser dúvida também sobre a aula, tá? Não precisa ser dúvida específica da The Grand School. Dúvidas, galera. Aproveitem nossos minutos aqui. Nenhuma? Tá, pessoal? Então, o negócio é o seguinte. Assim como eu mostrei ali, o Maicon falou, prof, então para quebrar o platô na perda de peso, uma das ferramentas é uma dieta de manutenção, sim. A gente chama de diet. Legal. Boa, Carmen. Que bom. Tu me falou que às vezes tem um pouquinho de dificuldade, faz parte, né? Valeu, Carol. Que bom que vocês gostaram da aula, pessoal. Então, para quebrar o platô na perda de peso, uma das ferramentas, sim. A gente tem o refeed também, mas esse é o famoso diet break. Tem várias formas de fazer o diet break, tá, galera? A gente pode fazer o diet break semanal, a gente pode fazer quinzenal, a gente pode fazer mensal, né? Que foi a proposta que eu falei para vocês. A ideia é justamente evitar o mais rápido, que se chegue o mais rápido, no platô, tá? Gostei muito de estar com vocês essa noite, certo? Não percam tempo, tô esperando vocês desse lado aqui. Todo mundo que tá na The Grand School tá gostando muito, principalmente não só pelas aulas, né, galera, mas a ideia de ter o contato comigo, tá? Essa é o grande lance. Eu sei que muitos de vocês têm algum grau de insegurança, todo mundo tem, tá? Eu convido vocês a não se frustrarem com isso. Uma das reclamações que eu mais recebo dos meus alunos é: cara, eu tô muito seguro para atender. Gente, isso faz parte. Faz parte. O Nutri que falar para vocês que não sentia insegurança quando começou a atender, ele tá mentindo, tá? Isso faz parte. Inclusive, lá na The Grand School tem algumas aulas de soft skills, né? Tem uma aula também muito legal de, de captação de pacientes. Assim, tem tudo que vocês podem imaginar, tá? Legal, legal, Walter. Que bom que tu gostou. A questão da dosagem seria recomendação médica, porém, para conhecimento interessante, começar com uma espécie pirâmide, aumentando gradativamente da mesma. Sim, sim, sim. Essa é a ideia. Sempre. Até por questão de adaptação. Legal, galera. Que bom os elogios de vocês, tá? Que bom, que bom. De verdade. De verdade. Tá, galera? Então, bora! Tô esperando vocês na The Grand School. Não percam essa oportunidade, tá? Não percam essa oportunidade, porque vocês vão se beneficiar muito disso. Tá, galera? E quem ficou com alguma dúvida, o meu WhatsApp eu botei ali em cima, encontrem no chat ali que vocês vão ver, tá? Tô esperando vocês na The Grand School. Façam a inscrição e até amanhã às 19 horas, tá, galera? Abração, boa noite a todos, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da aula.